Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está assistindo esse vídeo. Não sei que horário você está assistindo. Para quem me conhece, para quem não me conhece, eu sou a doutora Marina Caroline, advogada inscrita na OAB São Paulo e quase aí especialista em Direito do Consumidor. Sou pós-graduanda em Direito do Consumidor e é sobre isso que vamos debater hoje. Gente, antes de começar o vídeo, eu percebi no vídeo passado que teve muito barulho assim de construção, de caminhão, né, que muitas vezes não dava para ouvir muito bem o áudio. Isso acontece porque onde eu moro aqui, o bairro onde eu moro, né, tem uma avenida que passa muita moto, muito caminhão, e também porque, como é um bairro relativamente novo daqui de Americana, tem bastante construção, tá? Então não liguem muito, tá? Continue assistindo, não se incomodem, né? Tomara que isso acabe logo, né? Mas, enfim, né? Vamos continuar, o certo é seguir em frente, né? Bom, hoje nós vamos comentar um assunto relativamente sério, né? Um caso, assim, que foi muito caótico na história brasileira. Um caso que dia 27 de janeiro desse ano completou 8 anos sem solução, com uma impunidade muito grande e que deixou 242 mortos e 680 feridos, né? Fora aqueles que sobreviveram, mas sobreviveram de uma forma bem caótica, que foi o caso da tragédia da Boate Kiss, né? Foi um incêndio, né, causado por um jogo pirotécnico dentro do salão, né, num salão fechado, que isso já é proibido, né, mas como é muito difícil de brasileiro cumprir leis, então fizeram com que essa tragédia, né, essa tragédia muito grande saiu impune, né, hoje os responsáveis, os sócios, só estão respondendo criminalmente, mas civilmente tem muito a que responder. E é sobre isso que a gente vai debater hoje, tá? O Código de Defesa do Consumidor tem a ver com isso? Muito, muito, muito. Inclusive, houve uma mudança drástica em 2017, porque muitos juristas pediram à presidente da época, que era Dilma Rousseff, para que endurecesse o Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Primeiramente, né, uma das principais causas, além desse show pirotécnico, foi que os seguranças da boate não queriam deixar o pessoal de dentro sair. Por quê? Porque eles não pagaram as comandas. Essa questão da comanda é muito polêmica. E assim, eu sou particularmente contra. Ainda é uma pena, né, depois de tudo que aconteceu com as mudanças legislativas, né, dos consumidores. Ainda tem bares, ainda tem restaurantes, tem cafeterias, até ainda boates ainda que usam esse sistema de comanda. E o que é comanda? A comanda é uma forma de pagamento onde você coloca num papel, né, numa tabela ou numa ficha, né, o tanto que você consumiu e você paga somente no final, quando você vai sair da boate, né? Isso agora é considerado prática abusiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor. E outra coisa também que a gente vai falar é sobre a superlotação nesses estabelecimentos, né? Isso vai contra, né, as regras, as leis administrativas e as regras do poder público em geral, né? Muitas vezes é a lotação máxima da máxima permitida pela autoridade, né? No caso do Boate Kiss, se não me engano, era 700 pessoas, mais ou menos, e tinha praticamente o dobro, gente, por isso que causou tudo isso daí, né? Ou seja, não foi somente um fator, como muitas vezes a mídia acaba pregando, e sim foi vários fatores, né? Falaram somente os fatores criminais, mas e os fatores cíveis, né? E isso a mídia não mostra. Então a gente vai falar sobre isso em relação especificamente ao Código de Defesa do Consumidor. Primeiramente, vou explicar aqui, todos os que estavam na boate, né, foram vítimas de acidente de consumo. Por quê? Porque a Kiss estava prestando um serviço,
aqueles jovens que estavam lá dentro, inclusive aqueles que trabalhavam, inclusive, se não me engano, foram 17 trabalhadores de dentro da boate que também morreram nesse incêndio. Eles também sofreram um acidente de consumo? Sim, mas a relação não era trabalhista? Era, mas mesmo assim sofreu um acidente de consumo. Isso está no artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor. Vou ler aqui. Para os efeitos dessa seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento, ou seja, todas as vítimas da Boate Kiss, inclusive os trabalhadores, os bombeiros, os policiais, aqueles que tentaram salvar as vidas dos jovens e também morreram, sim, morreram muitos bombeiros também, muitos policiais também se equiparam a acidente de consumo, tá? E a responsabilidade em relação aos sócios, né? Responsabilidade em relação aos sócios só fala da responsabilidade criminal, né? De homicídio, culposo, doloso, né? Ainda está em debate essa questão, 8 anos depois ainda está em debate, né? Em uma instância fala que é culposo, outros falam que é doloso, né? E vai ter vários responsáveis, né? Só os sócios, né? Porque era praticamente uma empresa com laranjas, né? Era uma empresa irregular. Eram 2 sócios que apareciam ali, 2 sócios. Como que fala? Não é sócio remisso. Sócio remisso é aquele que sai da sociedade. É aquele sócio que aparece para os clientes, né? Que mostra, né, a empresa para os clientes. E tem aqueles sócios que não... São aqueles sócios que se escondem no contrato, né? Ou seja, eram 2 sócios, né? E um dos sócios jogou a administração da sociedade para a irmã dele, que também vai ser responsabilizada. Assim, todos os sócios vão ser responsabilizados. E a responsabilidade é objetiva. Mas a irmã do cara não estava ali na hora do incêndio, mas ela vai ser responsabilizada, ela é sócia da empresa. Então, a responsabilidade é objetiva. Está marcada nos artigos 186 e 927 do Código Civil, que agora não vem ao caso, pois o que está sendo debatido é o direito do consumidor. E no Código de Defesa do Consumidor é o artigo 14, tá? Então, o artigo 14 diz: o fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Parágrafo 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo do seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, a época em que for fornecido. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. O fornecedor de serviço só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço defeito inexiste, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro. Ou seja, o defeito que diz aí o artigo 14 é justamente a falta de segurança, né? Não houve segurança, né? Todo mundo sabe que o teto da boate não era apropriado para esse tipo de show pirotécnico, né? Por isso que começou o incêndio, né? Então foi um defeito, né? E se enquadra no artigo 14. Então eles vão responder mesmo que eles não tenham culpa, né? Na verdade eles têm culpa, né? Mas o código já endurece um pouco esse lado, né, dos empresários. E aí, em relação às comandas, né, gente? As comandas é um modo abusivo, mas que ninguém quase cumpre, né? Ainda existe muitos restaurantes e bares com comandas, né? Com certeza algum de vocês já foram num restaurante ou num bar com comanda, né? Ainda existe, né? Mesmo depois dessa tragédia, ou seja, vou esperar outra tragédia para endurecer a lei, né? Ou para fiscalizar essa questão, porque não é fiscalizado,
apesar de as leis serem bem duras, né? Mas não é fiscalizado, infelizmente, não é. Então, as comandas diz que, vamos lá, artigo 39, artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, inciso 1º, condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como sem justa causa a limites quantitativos. Recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque e ainda de conformidade com os usos e costumes. Enviar ou entregar ao consumidor sem solicitação prévia qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Inciso 4º. Prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista a sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir seus produtos ou serviços. Inciso 5º, esse fala das comandas, tá? Exclusivamente. Exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Ou seja, é uma vantagem excessiva, né? Ou você paga ou você não sai do estabelecimento. Infelizmente, foi um dos fatores que ocorreu esse incêndio na boate. Os seguranças não queriam, né, deixar o pessoal sair, mesmo com o estabelecimento em chamas, porque não haviam pagando as comandas. Ou seja, infelizmente, para os empresários ali, né, os donos, os sócios da Boate Kiss, a vida, né, não foi acima de tudo, a vida é abaixo do dinheiro. Né? O dinheiro vale mais do que vidas que estavam ali, né? Com isso, muitos juristas, né, grandes juristas da área de direito do consumidor, como o Dr. Antônio Risato Nunes, fizeram um abaixo-assinado para que a presidente da época, Dilma Rousseff, endurecesse essas leis, tá? Só que veio muito tarde, infelizmente veio muito tarde, né? Essa lei aí é de 30 de março de 2017, ou seja, ela nem estava mais no governo, quem estava era o Michel Temer. Ou seja, a lei veio muito tarde, né? Tantos pais aí lutando por justiça, parentes lutando, amigos lutando, devido à morte de seus entes queridos nessa tragédia, né? E a lei só veio agora. Ou seja, né? A culpa é de muita gente, né? A culpa é dos governantes, a culpa é dos empresários, né, dos donos da boate, a culpa também foi do pessoal da banda que estava tocando na época, que fez o show pirotécnico. Um dos integrantes, que era que tocava, acho que era sanfona, morreu também, né? Enquanto os outros saíram correndo na hora que começou o incêndio e deixou todo mundo lá, né? É um descaso muito grande, né? Os próprios, até o prefeito de Santa Maria, na época, foi investigado, né, devido à negligência, né, muitas vezes por pagamento de propina. O secretário de Segurança Pública também de Santa Maria também foi investigado. Ou seja, teve muita gente envolvida, tá? Eu vou destacar mais um artigo sobre isso, que é o artigo 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que impossibilitem, exonerem ou atuem em responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos ou serviços que impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre fornecedor, consumidor, pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada em situações justificáveis. Inciso 2º, subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga dos casos previstos nesse código. Inciso 3º, transfiram responsabilidades a terceiros, uma das coisas que mais ocorreu ali. Inciso 4º, estabeleça obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade. Isso aqui já fala também especificamente nas comandas, tá? Então, muitos especialistas na área, né, estão lutando para que mude essa parte da lei do consumidor,
para que ao invés das comandas, o consumidor já pague pelo produto assim que comprar, ou pelo serviço assim que adquirir. Por quê? Porque assim, se ocorrer algum desastre, algum incêndio, alguma tragédia, né, as pessoas já possam sair porque já pagaram esse produto, né? Não precisa esperar para pagar no final. Né? Que isso, infelizmente, está sendo muito prejudicial ao consumidor. A questão das comandas são muito prejudiciais, são práticas abusivas. Então, assim, infelizmente, né? Pais, parentes, familiares, amigos estão lutando por justiça até hoje, né? Muitas vezes acabam sendo vítima de chacota, de deboche dos próprios governantes, né? Principalmente da parte do governo municipal de Santa Maria. Os governantes federais e estaduais não estão nem aí. E por mais que tenham endurecido, né, e proibido, extinguido as comandas pela lei, ainda há estabelecimentos que usam as comandas. Ou seja, um simples papel, uma simples ficha, muitas vezes pode tirar vidas. Então isso é muito triste, né? Porque muitas vezes a vida fica acima do dinheiro. Não, quer dizer, o dinheiro fica acima da vida. Perdão. Né? Infelizmente, eu acho que o Brasil ainda vai demorar muito ainda para aprender com esse tipo de tragédia, né? E que nem o Dr. Risato Nunes falou, quantas tragédias vão ter que acontecer para mudar, endurecer e fiscalizar a lei. Aí vocês dão a opinião de vocês aí embaixo, tá? Bom, eu tô no YouTube, tá? Eu fico por aqui, eu tô no YouTube, né? Qualquer coisa, se vocês também quiserem fazer pergunta, é só fazer no Messenger do meu Facebook, doutora Marina Veloso Advocacia, ou apertar o botãozinho do WhatsApp, tá? Sigam-me no Instagram, @mcarolinadv, meu canal no YouTube, doutora Marina Veloso, e meu LinkedIn, que é Marina Caroline, tá legal? É só seguir, tá? Ou mandar o convite que eu sigo de volta. Então é isso. Bom, um abraço para vocês. Beijinhos. Tchau, tchau.